Agora, nessa parte da aula, a gente vai falar sobre recursão. A gente vai recordar um pouquinho de chamada de funções, vai mostrar uma função recursiva e entender o funcionamento dela. Toda função, ela pode chamar outra função, inclusive, ela pode chamar ela mesma. Aqui a gente tem um exemplo onde a gente tem a definição de 4 funções, função 1, função 2, função 3, 4 e a nossa função principal, que é a main. A gente já falou, no Python a gente sempre ignora as linhas que começam com def, a menos que a função seja chamada. Então a gente tem que na linha 6 é chamada a nossa primeira função, e eu vou desenhar aqui uma setinha para indicar que o fluxo de execução do nosso programa ele vai ser alterado para cá. Quando o fluxo é alterado para cá, a gente tem um comando na linha 2, outro na linha 3, e a chamada da função 1. Da mesma forma, o fluxo de execução ele é alterado para cá. Quando a gente chega na função 1, executamos a linha 2 e tem a chamada da função 2. O fluxo de execução vem para cá. E a gente também executa a linha 9, chama a função 3, o fluxo de execução vem para cá. E a nossa função 3 chama a função 4. Tudo bem, considere que a gente não tem aqui essa linha 10. Quando a função 4 termina, as funções elas voltam, né? Então ela retorna o fluxo de execução para o ponto em que a função que chamou a função 4 parou. Então a próxima linha a ser executada é a linha 4. Depois o fluxo de execução também é retornado para cá. A gente continua com a linha 11 e o fluxo de execução é retornado para cá e a gente executa a linha 4. Depois de executar a última linha da função 1, a gente retorna finalmente o fluxo de execução aqui para a função main. Então ele vai voltar para cá e executar os outros comandos que vêm depois da chamada da função 1. Certo? A gente comentou sobre isso, né? Sempre que a gente faz uma chamada de função, o fluxo de execução ele é alterado. Além da função poder chamar outras funções, a função ela pode chamar ela mesma, que é o que a gente tem aqui no caso da função 4. Então, quando a gente está na função 4 e a gente chama a função 4, o fluxo de execução ele também é alterado e vem para a função 4 de novo. E aí, se a gente chamar de novo a função 4, esse fluxo vai ser alterado de novo, de novo e de novo. E é isso que a gente vai explorar hoje nessa aula, porque quando uma função chama ela mesma, a gente chama isso de recursão. Inclusive, a gente discutiu, né, que a recursão ela pode ser indireta, pode ser que a função 4 chame a função 3 e a 3 chama 4, depois a 4 chama 3, então se a gente tiver essa ida e volta, assim também vai ser uma recursão. Mas não é muito comum não, em geral a gente tem uma função que chama ela mesma, e isso a gente chama de recursão. A gente falou também que sempre que a gente tem uma recursão, a gente precisa definir um critério de parada. O que era o critério de parada? Era uma condição em que a função ia parar de ser chamada. Então você não pode ficar chamando infinitamente a mesma função, porque senão você nunca vai terminar essa chamada, né? Na verdade, o computador ele vai encerrar isso para você, porque a gente já vai comentar um pouquinho sobre isso. Toda vez que a gente chama uma função, a gente precisa aumentar um espaço na memória para guardar as informações referentes à função anterior que chamou essa função. Se a gente ficar chamando a mesma função, a gente vai aumentando esse espaço na memória até que a gente chega em um limite. Vamos escrever aqui uma função recursiva no nosso interpretador do Python. Então, vou chamar aqui de função f1, ela não vai receber nada, só o que ela vai fazer? Ela vai imprimir alguma coisa, então, ou melhor, ela vai receber um valor A, e ela vai imprimir o valor de A, e depois eu vou chamar f1, passando A mais 1. Percebam que o A vai começar com um valor, eu vou definir como 1, depois ele vai ser incrementado a cada nova chamada de f1, que é uma chamada recursiva aqui. Vamos fazer a chamada dessa função f1 para ver o que acontece. Se eu começo com A igual a 1, então ela começa a imprimir valores aqui, ó. Ela foi imprimindo desde A igual a 1, então quer dizer que eu chamei uma vez, printou A. Depois chamei F1, então o fluxo voltou para cá, passando A mais 1. Então agora quando eu imprimir vai ser 2. Depois 3, depois 4, isso foi sendo executado infinitamente? Não, porque existe essa limitação que eu acabei de falar para vocês da memória. Sempre que a gente faz uma chamada de função, a gente está adicionando informação na memória, e o Python cria um limite para a gente aqui,
que se tiver muita informação sendo armazenada nessas chamadas de função, ele interrompe, ele deu um erro aqui para a gente, ó, foi o maior nível de recursão permitido, o Python parou as chamadas de função para a gente. Muito bem, então significa que a gente precisa sempre definir um critério de parada. No caso aqui da função f1, o que seria um critério de parada? Perguntar, ó, se A for menor do que 10, então eu chamo f1 com A mais 1, quer dizer que eu vou chamar enquanto A for menor do que 10. E aqui eu tenho que fazer um print, né? Então eu vou fazer um print. Quando a gente chama de novo essa nossa função recursiva, começando com 1, ele imprime 1, 2, 3, até 9, porque quando A ficou igual a 10, ele não retornou nada, mas também não chamou a função recursiva de novo. Não retornou não, né? Ele não imprimiu, porque o print está dentro do if, mas o mais importante é que ele não chamou a função f1 de novo, então a gente não teve mais uma chamada recursiva.